Graça e paz a todos, irmãos e amigos. Nós louvamos ao nosso Deus por esse quinto dia de conferência, dando continuidade à nossa conferência com o tema A Segunda Vinda de Cristo, a Esperança Gloriosa da Igreja. E é muita alegria nos nossos corações, um sentimento de muita alegria por nós estarmos reunidos, você aí na sua casa acompanhando todas as mensagens que têm edificado os nossos corações. A nossa divisa se encontra lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 27, que nos diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Nesse momento nós vamos orar, pedir para que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações, que Ele venha falar ao seu coração e que você saia edificado. A irmã Kênia, vou convidar a irmã Kênia para estar fazendo essa oração. Senhor Jesus, graças te damos por teu grande amor, por tua bondade. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque sabemos que tu és um Deus soberano, tu és um Deus que tens o controle de tudo em tuas mãos. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra revelada a nós. Te agradecemos por esses 5 dias de conferência em que temos meditado a respeito da tua vida, de tudo aquilo que tu tens, Senhor Jesus, dito ao teu povo que voltaria para nos buscar. E essa, Senhor Jesus, é a nossa esperança que muito nos alegra. Te pedimos, Senhor Jesus, que venha abençoar as pessoas que estão em casa, ouvindo, Senhor Jesus, a mensagem que será pregada pelo irmão Isaías, que venha ser como Isaías, Senhor Jesus, com a Carol e com os que irão cantar. Seja presente, Senhor Jesus, neste culto. Nós te agradecemos, porque sabemos que tu és um Deus que ouve a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nesse momento eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Que nos diz assim a palavra do nosso Deus: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que esse possa ser o desejo ardente dos nossos corações, o Senhor voltar para encontrar a sua igreja, que nós possamos estar preparados para encontrar com o Senhor Jesus. Nesse momento nós vamos cantar o nosso hino oficial de uma forma bem diferente, algumas famílias compartilharam, alguns trechos do hino, e agora nós vamos acompanhar nesse momento o nosso hino oficial. Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz de um arcanjo no céu estrugir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Nesse dia de glória, meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte, já livre do mal, o milênio de Cristo hei de ver. Oh, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Eu aqui pela cruz para o mundo morri, muita dor ainda que sofrerei. Minha vida com Cristo e meu Deus escondi, e com Cristo aqui reinarei.
que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja raiar, nesse dia de glória e poder. Ó, que dia fastoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Este império do mal vem, Senhor, destruir, vem esposo celeste reinar, vem ó sol da justiça no mundo luzir, ó meu Deus, vem meu pranto estancar. Ó, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Continuando louvando ao nosso Deus, nós vamos nesse momento cantar o cântico Estás Assentado, em atitude de oração, para nos preparar para a mensagem com o irmão Isaías. Ao que está sentado no trono, sempre reinando,
temos que almejar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O hino 398 do cantor cristão, o compositor sacro, em meio a uma tristeza de um luto, ele escreveu as seguintes palavras: a vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar. Com remido sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A igreja primitiva, ela tinha um agudo interesse na doutrina da volta de Cristo Jesus. Os apóstolos também tinham esse interesse muito grande. As gerações próximas também tinham esse interesse. Eles viviam essa esperança abençoada, como algo que estivesse prestes a acontecer. Até o 3º século, não houve quase exceção a essa regra. Mas a partir da era de Constantino, essa verdade sobre a esperança, essa doutrina da volta de Cristo Jesus, começou a ser rejeitada e até ser deixada completamente de lado. E hoje nós sofremos muito, como igreja do Senhor, por esse terrível abandono. Precisamos, meus amados irmãos, de forma contrita e verdadeira, restaurar essa doutrina que tem o poder santificador e também nos conduz a viver uma vida com Cristo aqui neste mundo. Estamos na nossa série de conferências e os preletores da nossa série de conferências são os irmãos da nossa igreja. Por quê? Porque a igreja precisa falar, a igreja precisa pregar, a igreja precisa viver, a igreja precisa defender essa doutrina gloriosa. Hoje, quem terá a responsabilidade de transmitir a mensagem bíblica aos nossos corações será o nosso irmão Isaías. Quero convidá-lo para fazer uso do púlpito e assim transmitir a palavra do Senhor aos nossos corações. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje está sendo o último dia dessas conferências que a Igreja Batista Parque Santa Cruz está realizando durante esse mês de agosto. E nós temos como tema dessas conferências a esperança gloriosa da igreja, que está em Colossenses capítulo 1, verso 27. E vamos ler para que todos nós possamos estar acompanhando durante esses momentos que aqui vamos passar, acompanhando essa ligeira mensagem. E diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério, ou desse mistério, entre os gentios, e isto é Cristo em vós, a esperança da igreja. Cristo em vós, a esperança da igreja. A Bíblia diz assim: se aquele que está em Cristo, esse dá muito fruto. Então, Cristo em nós é a nossa esperança. A partir do dia que nós passamos a ter uma experiência real com Cristo, nós passamos a desfrutar desta esperança. E aqui fala a esperança entre os gentios. E aqui, os gentios, que significa?
aqueles povos que não eram da família hebraica. Os gentios eram todos aqueles que não aceitavam que Deus se revelara aos judeus, permanecendo eles então na idolatria. Esses eram os gentios. Nós também éramos gentios, mas graças a Deus, nós, pela sua misericórdia, pela misericórdia de Deus, nós também passamos a pertencer à família de Deus. Mas agora está sendo anunciado que na descendência de Abraão seriam abençoadas todas as nações da terra, que os gentios se uniriam ao Salvador e ficariam sendo povo de Deus. Veja bem, irmãos, o quanto Deus é maravilhoso. Desde lá do Gênesis, Deus já estava preparando um povo que a Bíblia diz, um povo zeloso de boas obras. Isso só é possível quando nós estamos em Cristo Jesus. Gênesis 22, de 15 a 18, diz: Então o céu bradou pela segunda voz o anjo do Senhor, porquanto fizestes isso, não negaste o teu filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Isso é Deus falando para Abraão. Quando Deus pediu o seu filho Isaque como sacrifício, e Abraão, pela fé, foi obediente ao nosso Deus. Em Isaías 42, 6 a 7 e o verso 16 diz: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te darei mediador da aliança, ou melhor, te farei mediador da aliança com o povo ilustre para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, tirares da prisão o cativo e os que estão nos cárceres, os que jazem nas trevas. Guiarei os cegos por um caminho que não conhece, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. São as promessas de Deus para nós. Essas promessas, elas estão se cumprindo. Todo aquele que tem Jesus Cristo como Salvador, ele passou das trevas para a luz. Deixou de andar por caminhos escabrosos e anda por caminhos aplainados, porque está realmente andando na luz. Esse mistério foi revelado como resposta, que grandes multidões de gentios haviam de entrar na igreja. E aqui nós vamos ler João 12, de 20 a 22, falando sobre essa revelação. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e André a Filipe, e o comunicaram a Jesus. Veja bem, esse povo que estava separado, que não criam na revelação de Deus aos judeus, agora já estavam procurando por Jesus. Voltando ao tema da nossa reflexão, que é a esperança da igreja. O que é a igreja? A igreja é a comunidade das Escrituras que reconhece o Senhor Jesus Cristo como supremo legislador ou conjunto de fiéis ligado pela mesma fé.
Essa é, portanto, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é composta dessas pessoas. A esperança é a expectação de um bem que se deseja. A Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se temos o céu como nosso tesouro, aí está o nosso coração, logo está a nossa esperança. A nossa esperança está no céu. A Bíblia diz que nós esperarmos em Deus. Só nas coisas dessa vida nós somos dos mais indignos, dos pecadores. Então, logo, meus irmãos, quando nós passamos a ter essa esperança, nós começamos a ter o céu como o nosso alvo. O céu é a esperança da igreja. Devemos manter o foco para o alto. E onde é o alto? É o ponto mais alto, o ponto mais elevado. E esse lugar se chama o terceiro céu. É o lugar mais alto. É o lugar, certa vez, eu lendo o livro do pastor Davi Gomes, perguntas que a Bíblia responde, e aí tinha essa pergunta, aonde é o céu? E aí ele respondeu com esse versículo. E ele falou que tem o céu das aves. É esse céu onde as aves voam, e onde nós alcançamos com os olhos nus. E aí tem o céu dos astros. E aí tem o céu, o terceiro céu, que é a morada de Deus e última morada dos santos. Então é esse lugar, esse ponto mais alto, aonde Deus habita, que o salmista diz, em um sublime e alto e sublime monte. É esse lugar aonde a igreja tem a sua esperança focada. O céu é a esperança da igreja. Devemos manter o foco para o alto. E o alto é o ponto mais alto que nós já falamos. Em 2 Coríntios 12, 2 a 4, diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Veja bem o quanto sublime é esse lugar. Veja bem o quanto o idioma de lá é santo e maravilhoso. Porque quando diz que não é lícito ao homem ouvir, eu creio que é o homem como nós estamos em nossos, ainda nesse revestido desse velho homem, desse corpo, dessa casa terrestre. Ou seja, para ser digno a ouvir aquelas palavras, tem que ser realmente com um novo corpo, que a Bíblia diz que haveremos de tomar um novo corpo, tal qual os dos anjos. Aí vamos continuar. Devemos nos regozijar na esperança. Romanos 12 diz: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Irmãos, todo dia nós recebemos um recado do pastor. Não desista de orar pela irmã Terezinha. E, irmãos, é perseverança. Quando ele fala que a oração intercessória, ela parece que é mais ainda, vamos dizer assim, ela em nós, ela se torna, ou melhor, nós nos tornamos mais responsáveis por essa oração intercessória, porque nós estamos intercedendo por alguém. E às vezes nós temos a tendência de orar apenas em nosso favor, ou por alguma coisa que nós queremos alcançar para nossos próprios interesses. Mas, meus irmãos, eu confesso aos irmãos que durante esses tempos de pandemia, eu creio
pelo menos, a minha experiência pessoal é de crescimento na presença de Deus através da oração. Veja que a oração, a Bíblia diz que ela pode muito em seus efeitos, ou seja, a oração do justo. A igreja é bendita porque a sua esperança está no Senhor. Jeremias 17:7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A esperança da glória é Cristo em nós. Colossenses 1:27, que é o versículo chave dessas série de conferências que a igreja está realizando. E nessa esperança devemos nos gloriar. Romanos 5:2 diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Essa deve ser a nossa forma de nos gloriar. Nos gloriar não pelos nossos próprios méritos, mas por Jesus Cristo, nosso Senhor, que através dele nós fomos um dia justificados para que possamos ter alcançado essa bendita esperança. A esperança do justo. Provérbios 14:32 diz: pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo ainda morrendo tem esperança. Quem é o justo? É o justo em nosso Senhor Jesus Cristo que nós somos justificados. Porque às vezes eu já ouvi falar, alguém me falar, como é que pode uma pessoa, comedor de feijão, falando mesmo assim, com palavras até debochadas, como é que se diz justo diante de Deus? Mas a nossa resposta é: nós não somos justos diante de Deus por nossos méritos, pela nossa justiça, que a Bíblia diz que a justiça do homem ela é considerada como um trapo de imundícia perante Deus. Mas somos justificados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Mateus 24:30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Meus irmãos, essa esperança, tem dia que eu fico sentado ali fora, naquela área ali da nossa casa, e eu fico olhando para o céu. Sabe por que eu fico olhando para o céu? Eu tenho um livro lá em casa, eu esqueci que é o escritor, e aí ele fala da Nova Jerusalém. Eu nunca falei isso e nunca preguei, mas inclusive ele fala isso, mas assim, como uma divagação. E ele diz assim que a Nova Jerusalém, que a Bíblia diz que ela descerá do céu. Aí ele fala assim que a Nova Jerusalém, ela vai ficar suspensa lá. Isso é a forma que ele exemplifica. E ela de lá vai iluminar toda a terra. Aí eu fico olhando para o céu. Como será isso? Será que é assim? Mas isso não me deixa confuso, não. Não me traz confusão, não. Porque a esperança que está em mim, está em você, está em nós, ela é uma esperança viva. A gente não deve ficar assim, especulando. E quando a gente especula, fica com a gente mesmo. Mas a nossa esperança é de que nós um dia iremos para esse lugar, ou seja, aquele lugar aonde a Bíblia diz que Cristo foi preparar para nós. O hino 114 diz, que é o hino oficial dessa série de conferência, diz assim: ó, que dia fastoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer,
para assim entre nós habitar. Eu desde criança que ouço esse hino e também canto, desde criança. E aí eu fui olhar no dicionário bíblico o que quer dizer faustoso. Quando o pastor nos falou sobre esse tema, o dia faustoso, toda a vida eu tive na mente que é um dia maravilhoso, é um dia diferenciado de todos os outros. Aí eu tive que ir olhando no dicionário e aí trouxe aqui a resposta. Esse dia faustoso quer dizer que é um dia aparatoso, um dia suntuoso, um dia sublime, um dia excelso, muito alto, o mais alto grau de perfeição nos preparativos para o encontro do noivo com a sua noiva, que é a igreja. Aí eu fiquei bastante deslumbrado sobre essa resposta. E nós sabemos que o melhor de tudo isso é que Cristo é o anfitrião. Ele é quem vai nos receber. Há uma música que diz assim que a mesa já está pronta. A mesa já está posta. Está faltando chegar a hora. Mas tudo já está pronto. Jesus, ele foi preparar. E eu creio que já está preparado. Aí continuando diz assim: para esse dia a noiva deve estar preparada com veste nupcial, lavada, branqueada no sangue do Cordeiro. Veja bem que o líquido precioso para alvejar a nossa alma, nos purificar de todo o pecado, é o sangue de Jesus Cristo. Ele que nos purifica de todo o pecado. Graças a Deus por isso. Aí vamos continuar aqui. Mateus 22, 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Ele olhou e notou aquela diferença. Aquele homem não estava trajado com a veste ou com vestes de núpcias. E aqui diz: e disse-lhe: amigo, entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Meus irmãos, nós estamos presenciando nesses últimos dias escândalos e mais escândalos de pessoas que dirigem igrejas. E essas pessoas, elas, pela sua forma de pensar e não pela forma de agir, elas pensam que estão vestidas de vestes nupciais, de vestes brancas. Mas aqui diz que esses são amarrados de pés e mãos e são lançados nas trevas exteriores, porque estão enganando a si próprios e não estão realmente vestidos com as vestes preparadas para aquele dia. Eu creio que todos estão acompanhando o desenrolar de uma líder de uma igreja. E o que aconteceu? Coisa triste. Mas a Bíblia nos alerta sobre isso. E a Bíblia diz assim, diz: quem está em pé, cuidado para que não caia. Cuidado para que não caia. Meus irmãos, nós estamos vivendo em um mundo realmente cheio de chamarisco.
Se nós não tivermos atenção, nós não temos o tempo de interceder, viu, pastor? Quando o Senhor chama a atenção assim, olha, não devemos estar tão ocupados que não possamos tirar um tempinho para interceder pelos outros. E se nós não tivermos, não fizermos isso por capricho e por fé e por necessidade, a gente fica em falta para com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que possamos continuar sendo a igreja lavada e purificada pelo sangue de Jesus Cristo. Em Apocalipse 7, 13 e 14, diz assim: E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? De onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Irmão, não tem outra forma de chegar lá no céu, ou melhor, não tem outra vestimenta, não tem outro traje. É o traje de núpcia, o traje branqueado, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Voltando para a divisa que é Colossenses 1:27 diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da igreja. Aí eu fui refletir nessa palavra quis dar. Foi da vontade de Deus. Ele quis nos dar. E ninguém pode revogar a vontade de Deus. A Bíblia diz: aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, e ninguém os arrebatará da minha mão. Então foi da vontade de Deus. Nós não estamos aqui clandestinos. Um dia nós ouvimos o chamado de Deus, e foi da vontade dele nos atender. Mesmo nós ainda pecadores, mas ele realmente, ele está atento a todo aquele que se inclina para ele, com humildade, com espírito manso e humilde. A Bíblia diz que um coração contrito e um espírito quebrantado, Deus não desamparará, ou melhor, não desprezará. Graças a Deus por isso. E ao conhecermos a riqueza da glória, passamos a viver em novidade de vida. E é uma vida que nos traz esperança, pois as coisas velhas que nos tiravam a esperança ficaram para trás. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E esse mistério entre os gentios é Cristo em nós. A partir do dia em que abrimos a porta do nosso coração para Jesus, ele passou a morar em nós. Em João 14:23, parte B, diz: e meu Pai amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Veja bem que Deus está batendo. Ele está batendo. Ele não invade. Deus é maravilhoso, educado. Agora, resta aos homens ser sensível ou sensíveis a esse chamado de Deus, batendo na porta do nosso coração. E continuando, diz assim: ali será um relacionamento perfeito e duradouro. Em Apocalipse 21:3 diz: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles,
e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Esse entrelaçamento aí é maravilhoso. Deus mesmo habitando conosco e nós habitando com Ele. E continuando em 2 Coríntios 5, 1 e 3, diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, eis aí a necessidade da noiva estar vestida com vestes nupciais. E nós estamos chegando para o final. Ali haverá repouso para os cansados. Em Jó 3,17 diz assim: ali os maus cessam de perturbar, e ali há repouso para os cansados. Jó 3,17. Ali há repouso para os cansados. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, tem um hino que nós cantávamos no nosso quarteto lá em Marabá, que diz assim: no glorioso lar celeste haverá descanso e paz. Para ali Jesus foi antes a prover mansões reais. Há de a morte ser vencida, o aguilhão tirado, enfim. Exultai, ó vós remidos, jubilai ao ver o fim. Descanso para o cansado certamente existe ali. Sim, descanso para o cansado, descanso há para ti, e para mim e para todos nós. O céu, para terminar, eu anotei aqui: o céu não é um estado de espírito, nenhuma condição, é um lugar. João 14, 2 a 3 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde estou estejais vós também. Ou seja, esse é o céu, é um lugar. Porque a Bíblia diz que lá tem ruas calçadas de ouro, tem fundamento os seus muros. Existe o templo e existe a glória de Deus ali, que dispensa o sol, o brilho do sol, porque a glória de Deus é quem ilumina, é quem vai iluminar tudo. Veja bem que é um lugar tão sublime que, ao pensarmos nesse lugar, nós devemos, meus irmãos, nos ajoelhar e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor foi preparar um lugar tão maravilhoso para mim, um pecador. Tem misericórdia de mim, aumenta a minha fé e faz com que cada dia, Senhor, eu possa honrar tudo aquilo que o Senhor fez e está fazendo por nós. Que o Senhor nos abençoe e faça com que a sua palavra habite ricamente na nossa vida e que possamos estarmos atentos para que esse dia glorioso não nos apanhe de surpresa, mas que possamos estarmos sempre preparados. Que Deus nos abençoe. Amém. A segunda vinda de Cristo, como nós ouvimos,
Como bem externou, expressou o nosso irmão Isaías pregando, falando sobre o que Cristo fez, sobre as vestes que nós devemos usar para encontrar com o Senhor. Nós entendemos que a segunda vinda de Jesus é uma das esperanças mais destacadas do Novo Testamento. Sem ela, nossas vidas não teriam nenhum significado. O reino de Deus veio em poder, com a presença de Jesus entre nós, como aprendemos. Mas este reino exige de nós uma resposta, além de atitudes corretas, atitudes de acordo com os ensinamentos de Cristo Jesus. Portanto, eu gostaria de fazer algumas perguntas para reflexão. Diante do que nós ouvimos, diante do que nós aprendemos, vamos refletir um pouquinho? A primeira pergunta é: você mesmo deve fazer. Eu tenho dado provas dignas de arrependimento. Eu tenho demonstrado no meu dia a dia, no meu agir, esse arrependimento. Eu tenho renunciado à minha vida para viver a vida que Cristo quer. Tenho vivido o que Jesus ensinou. Eu tenho sido uma testemunha firme e eficaz de Cristo. Tenho tratado o reino de Deus como uma prioridade em minha vida. Tenho me alimentado da esperança da vinda do Senhor. Esta última pergunta deve constituir para você um grande desafio. Eu gostaria que você respondesse esta pergunta com muita sinceridade, diante de tudo que nós ouvimos e aprendemos. Faça essa pergunta para você mesmo: eu estou preparado para a segunda vinda de Jesus? Você está preparado para a segunda vinda de Jesus? Em Filipenses 3:20, Paulo disse: a nossa cidade está nos céus. Se a sua cidade está nos céus, a sua conduta deve ser compatível com essa cidadania. Volto a te perguntar. Você mesmo deve fazer essa pergunta para reflexão. Estou preparado para a segunda vinda de Jesus? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pelas mensagens que ouvimos. Te louvamos, ó Deus, pela vida do nosso irmão Isaías, que nos trouxe essa belíssima mensagem aos nossos corações. Ó Deus, que tudo o que nós aprendemos no decorrer deste mês de agosto, Pai, quando nós focamos na esperança gloriosa do Senhor, nós possamos, ó Deus, colocar em prática para o louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome, Pai. Ensina-nos, ó Deus, como igreja do Senhor, a viver esta esperança gloriosa. Desperta em nós, ó Deus, este desejo ardente, ó Deus, pela volta do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai Celeste, a cada instante das nossas vidas, a contemplar os céus. Ó Deus, quantas coisas
tem obstruído a nossa visão do céu. Então desvenda, Pai. Tira tudo aquilo, ó Deus, que nos impede ver, contemplar, ó Pai Celeste, como bem colocou o nosso irmão na mensagem, a Jerusalém Celestial. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Limpa-nos, ó Deus, de tudo aquilo que atrapalha a viver esta esperança gloriosa, a viver, ó Deus, na dependência do Senhor e para o Senhor. Ó Deus, aqueles que ainda não estão preparados, que o Teu Santo Espírito convença-os do pecado, da morte e do juízo. Que hoje, ó Deus bendito, seja um dia aceitável, seja o dia da salvação para eles, ó Deus bendito, que não respondeu com muita segurança o questionamento feito. Você está preparado para a segunda vinda de Cristo Jesus? Que o Teu Santo Espírito convence-o do pecado, da morte e do juízo. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todo o povo do Senhor, para todo sempre. Amém. Hoje nós estamos concluindo a nossa série de conferências. E a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática, ela nos ensina a dar a cada um o que deveis. A quem honra, honra, de acordo com Romanos capítulo 13, versículo 7. Portanto, como igreja, nós queremos expressar a nossa gratidão aos nossos preletores, a nossa irmã Kênia, o nosso irmão Anderson Siqueira, a nossa irmã Caroline, o nosso irmão Josué e o nosso irmão Isaías. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos preletores. Eu entendo que o desafio foi muito grande para os irmãos, mas diante da nossa proposta, levar a igreja a falar da volta de Cristo, achei por bem os nossos irmãos falarem para despertar os outros a falarem dessa doutrina maravilhosa que é a volta de Cristo Jesus. Externamos o nosso reconhecimento aos nossos dirigentes em meio à pandemia, com muito receio, com muitas dificuldades, mas os irmãos encararam o desafio. Portanto, agradecemos a nossa irmã Aurenice, a nossa irmã Nilva, a nossa irmã Priscila, o nosso irmão Christian e a nossa irmã Carolina por bondosamente aceitarem esta missão de estar dirigindo, conduzindo os cultos da nossa série de conferências. Manifestamos também a nossa gratidão aos irmãos da música. Ana Júlia tem nos dado muita alegria, depois que ela assumiu o grande desafio de ser a nossa musicista, né? Tem nos ajudado muito, tem nos surpreendido muito, né? Tem sido motivo de muita alegria, de muito orgulho para nós, Ana Júlia. Que Deus abençoe a sua vida. A nossa irmã Kênia, que Deus abençoe a irmã, o nosso irmão Arthur, que colaborou aqui com a música. E assim, meus amados irmãos, nós externamos a todos aqueles que cooperaram na área da música, cantando cânticos para o louvor do nosso Deus. Não podemos deixar de agradecer os irmãos que deu seu apoio para que tudo pudesse acontecer tranquilamente. A nossa irmã Osana, que Deus abençoe a irmã, e o nosso irmão José Bispo. Mas de uma maneira muito particular, quero agradecer o nosso irmão Jaime. O nosso irmão Jaime foi o nosso produtor, né? Que Deus abençoe o irmão que encarou bondosamente o desafio de produzir o vídeo, editar o vídeo, né? Com muita alegria, com muita dedicação. O irmão filmando, editando, fazendo os cortes necessários para que tudo chegasse perfeitamente aí para você, na sua casa, na sua família, e todos pudessem assistir a mensagem, assistir e ouvir a mensagem da esperança gloriosa. Irmão Jaime,
receba a nossa gratidão. Que Deus abençoe o irmão. Mas toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor. Muito obrigado, meus irmãos, por promover o resgate dessa doutrina extraordinária. Que Deus nos abençoe como igreja. Receba a nossa gratidão.